Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Voltei, tô aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês pro canal Família Abreu em Portugal. Para quem não me conhece, eu sou o Adriano e a gente grava um pouco da nossa história aqui em Portugal, certo? Hoje a gente vai falar um pouco de o porquê que a gente escolheu Portugal, tá? Esse vídeo ele é uma sugestão de uma inscrita. E além de inscrita, ela é nossa amiga, ela deixou aí nos comentários de um dos vídeos, se eu não me engano, os primeiros vídeos. E aí hoje eu resolvi tá fazendo esse vídeo de acordo com o que ela pediu, certo? Então eu vou até pedir para vocês, se vocês tiverem, eu já pedi algumas vezes e vou pedir de novo, se vocês tiverem sugestão, vai me dando sugestão aí que eu vou fazendo aos poucos quando der. E eu achar que é a hora de encaixar no cronograma, eu coloco. E aí eu achei que agora seria um ótimo tempo para colocar. Por que a gente escolheu Portugal? Então é isso. Beleza? Vamos para a vinheta e depois da vinheta a gente começa o vídeo. Então é isso, pessoal, vamos pro vídeo e a gente vai falar a respeito, né, disso, do porquê que a gente escolheu Portugal, se foi nossa primeira opção, se tinha outras opções e o que nos motivou a escolher no final o destino Portugal, certo? Então eu já falei em alguns vídeos que eu não sou de São Paulo. Eu morava em São Paulo, mas eu não sou de São Paulo, eu sou de Pernambuco. E com 9 anos minha mãe decidiu que a gente ia para São Paulo. E eu fui, então já sou um migrante, né? Eu já migrei uma vez. A gente tinha uma vida legal, uma vida estável lá em Pernambuco. Mas a gente resolveu ir para São Paulo. Minha mãe achava que era melhor e queria dar um futuro um pouco melhor pra gente. E a gente foi para São Paulo. E a gente ficou, eu, né, no caso, fiquei esse tempo todo em São Paulo. Foi onde que eu conheci a Michelle, foi onde que a gente acabou se conhecendo e construindo uma vida. A Michelle nunca saiu de São Paulo, ela é de São Paulo e nunca saiu de São Paulo. A gente nem sequer viajou para outro estado, para outro lugar. Então a gente nunca teve essa vontade, né? A gente não gostava muito de viajar. Nos últimos anos a gente fez mais viagens curtas, então a gente não tinha esse desejo. E aí como que surgiu esse desejo de querer sair de São Paulo, de querer sair do Brasil? A gente tem alguns amigos em Taubaté. Taubaté é uma cidade do interior de São Paulo e na realidade eles são meus amigos de infância. E a Michelle não conhecia ainda. E aí teve uma vez que a gente recebeu um convite para estar indo lá para Taubaté, para conhecer eles, para ficar um final de semana. E foi onde que a gente foi, eu também não conhecia Taubaté. A gente foi, passou um final de semana, a gente gostou muito da cidade, né? Eu acho que não foi ainda nessa primeira vez que a gente se apaixonou por lá, mas a gente já gostou bastante. E aí depois a gente foi mais uma vez, mas eu acho que, não sei se na segunda ou na terceira, a gente já criou um amor pela cidade de Taubaté, além das pessoas que lá moram, né? Que são nossos amigos, a gente gostava muito de lá. Taubaté é uma cidade, para quem não conhece, é uma cidade até que grande, do interior. Ela é bem agitada, durante a semana tem muito movimento. Durante o final de semana também tem algumas baladas, tem algumas coisas, então ela é movimentada. Só que é uma cidade do interior. E aí, ao mesmo tempo que ela é agitada durante o dia, durante a noite tem aquela calmaria de uma cidade do interior. E foi isso que particularmente eu, né, não vou nem falar pela Michelle, mas foi ali que começou a mudar a minha cabeça, porque eu vivi minha vida adulta inteira em São Paulo. Então pra mim, na minha cabeça, era isso. A vida era isso, era correria, era trabalho,
era agitação, era trânsito, era isso, era aquilo, entendeu? E foi aí que Taubaté começou a mudar a minha cabeça. E por causa de Taubaté, eu acho que a gente começou a ter esse desejo de querer sair de onde a gente estava. E aí a gente resolveu, a gente estava com planos de vender o apartamento para ir morar em Taubaté. Só que depois de um tempo, foi indo, foi mudando as coisas, a gente cogitou em morar no sul. Então a gente ficou na dúvida se a gente morava no sul do Brasil, porque dizem que tem uma qualidade de vida melhor lá do que no resto do país, a gente também não conhece, ou se a gente iria para Taubaté. Só que aí pesava muito o fato da gente já conhecer Taubaté e da gente ficar perto da família. E aí depois de um tempo a gente foi pesquisando outras coisas, as coisas foram mudando e foi tendo um rebuliço na nossa cabeça e foi aonde que a gente começou a pesquisar. A gente gostava muito de coisas dos Estados Unidos, esportes, essas coisas a gente começou a consumir muito. A gente ama hoje, né? A gente ama futebol americano. Então a gente começou a ver muita coisa dos Estados Unidos. Começou a consumir alguns YouTubers dos Estados Unidos. E só que ir para os Estados Unidos eu acho que é um sonho de muita gente. Hoje, hoje eu acho que não mais, mas foi um sonho meu de querer ir para os Estados Unidos. Para quem já pesquisou um pouco dos Estados Unidos, sabe que é muito difícil você entrar legalmente. Você tem que ter muito dinheiro, coisa que a gente não tinha e nem tem, certo? Então dava para ir, mas era de uma forma ilegal. Eu com a minha esposa e com meu filho eu não posso fazer isso. Eu não posso sair do meu país e ir para um outro país ilegalmente, sem saber o que pode acontecer com a gente. Então surgiu a ideia de ir para o Canadá, que o Canadá tem o mesmo estilo de vida dos Estados Unidos e faz fronteira. Se você é residente do Canadá, você tem acesso aos Estados Unidos. E foi aí que a gente começou a pesquisar o Canadá. A gente amou o estilo de vida, amou o país também, porém tinha dificuldade ainda de entrar, também era muito dinheiro, era mais acessível, mas tinha uma parte que a gente não gostava muito, que era a parte de ter que estudar. A gente ia ter que fazer uma faculdade para entrar como estudante, era a maneira mais fácil. E a gente não é de estudar. Eu nunca gostei, a Michelle também não gosta, então ficou uma coisa que quem é que vai, porque quem tem o visto de estudante canadense tem direito a levar a sua família. E aí quem é que vai estudar, quem é que vai trabalhar, e aí ficou nesse impasse. E a gente tinha que estudar inglês, tinha que aprender. A Michelle não gostava muito da ideia de aprender inglês. Era mais eu e o Rafael que estava aprendendo. Depois eu abandonei os estudos também. Aprendi muita coisa, já esqueci metade ou até mais. O Rafael ainda continua estudando, mas enfim, o negócio de Canadá foi esfriando. E aí foi onde que surgiu outro lugar que também se fala inglês, que é aqui na Europa, que é a Irlanda. Porque o primo dela já morava lá, ela tinha acabado de ir para lá e a gente começou a cogitar de querer ir para a Irlanda, mas a gente ia esbarrar em outra coisa de novo, que era o estudo, que a gente ia ter que estudar inglês. E aí lá eles permitem, né? No Canadá você só consegue o visto de estudante e permissão para trabalhar com faculdade. Já na Irlanda, um curso de inglês já te dá a possibilidade de você trabalhar. E então foi aí que a gente viu que era um pouco melhor, mas mesmo assim a gente não estava confortável com a ideia. E na época que a gente tava pesquisando o Canadá, eu tinha cogitado a gente vir para Portugal, mas eu não conhecia nada de Portugal, eu não sabia nada de Portugal. E, e aí a Michelle também não sabia nada. E aí na época eu lembro que ela citou um programa do Globo Repórter que passou, era a Glória Maria que fazia a reportagem. Ela mostrou uma vila
eu acho que bem distante, é bem pequenininha, uma vila, eu não lembro o nome, qualquer coisa eu ponho aí na edição. É, e essa vila, eu acho que ela era conhecida por ser uma das mais antigas de Portugal, se eu não me engano. E as casas eram muito antigas, eram aquelas casas de pedra. E as pessoas que lá residiam, elas tinham uma expectativa de vida muito alta. E eu acho que era justamente por isso a reportagem. Por que as pessoas viviam tanto naquela região? E aí a Michelle tinha visto essa reportagem, eu acho que a gente não era nem casado e eu também vi. E ela falou, não, Portugal é um país velho, que é isso, é aquilo, sem conhecer, falando sem conhecer, óbvio, né? E eu também não conhecia muito. Então nessa altura que eu falei de Portugal, como eu não conhecia e ela também não, e ela falou isso, eu vi que ela não gostou e eu simplesmente abandonei, certo? Só que depois da Irlanda, aí tinha a Irlanda, Canadá, tinha esses dois países em pauta. Depois disso veio a pandemia e a gente ficou em casa. E aí começou a passar uma novela, se eu não me engano o nome é O Novo Mundo, que fala a história de Brasil e Portugal. E a Michelle ama a história do Brasil, né? Que a história do Brasil é praticamente Portugal. Não existe o Brasil sem Portugal. Então, não sei porque, na minha cabeça eu fui de novo com a ideia. Falei, e se a gente pesquisar Portugal? Você gosta da história do Brasil, lá provavelmente você vai conhecer muita coisa. A Michelle sempre foi de ir muito a museu. Em alguns museus ela ia quando era criança e ela gosta muito dessa parte. Apesar dela na primeira vez ter falado que não gosta de coisa velha, mas ela ao mesmo tempo ela ama coisa antiga. Então é meio que uma contradição da parte dela, porque ela gosta muito dessa parte antiga da nossa história que se mistura com a história de Portugal. E aí eu falei, vamos pesquisar. Ela falou assim, mas aí ela ficou meio assim. Falei assim, a gente não tem nada a perder. A gente tá em casa, tá sem fazer nada, vamos pesquisar. É óbvio que Portugal não é só aquilo. Eu sabia disso desde da primeira vez que eu falei para ela. Mesmo sem conhecer, é óbvio que um país não é tão antigo dessa forma. Mas aí, como eu também não estava com muita vontade na época por não conhecer, eu também nem insisti. Só que aí a gente estava em casa, sem fazer nada, a gente começou a pesquisar Portugal. E foi aí que a gente se apaixonou por Portugal, certo? Então, eu já vi muito vídeo que parece que é um caminho natural das pessoas. Eu já vi muitas, a gente até falava, nossa, que coincidência. É Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Portugal. E o pessoal acaba em Portugal. Mas a maioria das pessoas acabam em Portugal por quê? Pela facilidade que tem e a facilidade de se legalizar e também a facilidade depois da pessoa que depois de um tempo pegar o passaporte ele acabar indo para outro país. É uma porta de entrada para a Europa, né? Que é justamente isso que eles falam. E no nosso caso não. A gente só escolheu Portugal por último, eu acho que por isso, por não conhecer o Portugal. Se a gente tivesse conhecido Portugal antes, provavelmente a gente já teria aceitado ele de bate pronto. E assim, foi uma última escolha, mas não foi, foi o que sobrou. Não foi isso, foi falta de informação da nossa parte. Provavelmente se a gente tivesse se informado antes, a gente já teria escolhido mesmo porque tem essa parte da Michelle dela gostar dessas coisas antigas. Hoje a gente, os poucos passeios que a gente foi para isso, foi para ver a história, né, do país. A gente quer muito descobrir. Aqui em Monte Real, que é onde a gente vive, tem muita história de reis que passaram aqui. Tem um tal, eu acho que é Dom Diniz, o rei Dom Diniz, ele passou muito aqui, ele vinha muito pra cá. Ele tinha aquele castelo que a gente já mostrou, eu acho que se eu não me engano no Instagram, era onde que ele ficava, então é um pouco da história. Então a gente tá
tá pegando essas coisas e a Michelle gosta muito. Então eu acho que foi a melhor escolha que a gente teve. A gente não quer pegar a nacionalidade para sair daqui, jamais. A gente amou. A gente até gostaria de ir pro. Não sei se eu já falei nos vídeos, mas a gente gostaria de ir pro norte. A gente queria muito viver no norte de Portugal, em Viana do Castelo. E aí apareceu essa casa. A gente falou, vamos ficar por aqui por enquanto, que foi onde apareceu casa, que tá difícil os arrendamentos. E aí depois a gente vai pro norte, né? E a gente já nem tem tanta certeza se a gente quer ir pro norte. A gente tá arrumando isso aqui, se tudo der certo. A gente nunca foi de muita mudança. A gente mudava de casa, mas sempre morou no mesmo. Acho que se eu não me engano, a gente é até contraditório. Eu vou falar que não é de mudança e aí eu vou falar o tanto que a gente já mudou. Acho que a gente já mudou umas. Eu tinha contado uma vez, eu acho que foi 6 ou 7 vezes que a gente mudou de casa, mas sempre na mesma região. A gente nunca saiu de lá. Então a gente mudava por questão de mudar, de pegar uma casa melhor disso. Aí depois veio o nosso apartamento que a gente comprou, depois a venda do apartamento. Então as mudanças mais foram sempre ali. E eu acho que, não sei, provavelmente isso é só o tempo que pode dizer, mas provavelmente a gente vai ficar um bom tempo por aqui porque a gente gostou. Se um dia a gente sair e for lá pro norte mesmo, que era o que a gente queria, vai ser mais pra frente. Então por enquanto a gente vai ficar por aqui mesmo, beleza? Então é isso, o vídeo foi esse. Foi esse os motivos que nos levaram até Portugal. E a gente, como a gente já falou, eu vou repetir, eu acho que eu não me canso de falar, a gente tá amando Portugal, tá? Eu acho que foi uma das melhores escolhas. A gente não sabe ainda se vai dar certo, se a gente vai conseguir se estabilizar, mas a gente está lutando para isso e a gente quer muito ficar aqui. Inclusive, essa inscrita que mandou essa indicação do vídeo, a gente conheceu ela em Taubaté. Tinha um pessoal lá de Taubaté, que a gente conhece desde criança, né? Que é a Cleusa, o Nilson, a Vanessa. Aí tem o Chicão, que já não tá mais com a gente, mas era uma excelente pessoa também. E aí a Jennifer agora faz parte dessa família. E aí ela que fez essa indicação. E aí eu só deixando um abraço aí pra vocês de Taubaté. Queira ou não queira, foram vocês que, por causa de vocês, né? Não foram vocês, mas por causa de ir conhecer vocês, que aí mudou um pouco a nossa cabeça. Beleza? Aí fica meu abraço aí pra vocês e pra Taubaté, que Taubaté eles sabem o tanto que eu amo eles e o tanto que eu amo Taubaté. É uma cidade que vai ficar pra sempre no meu coração. Beleza? O vídeo foi esse, fiquem com Deus. Um abraço aí e até o próximo vídeo. Deixem aí nos comentários indicações de vídeos que vocês querem que eu faça, que eu vou fazendo. Beleza? Se inscrevam no canal, acho que eu não falei. Se inscrevam no canal e deixe seu like. Beleza? É nóis. Fiquem com Deus.